Queridos alunos, saudades, mas por hora as nossas aulas continuam dessa forma para nos prevenirmos. Vamos hoje dar a devolutiva das questões de geografia. A nossa primeira questão, ela traz que a Europa pode ser regionalizada em 3 porções, de acordo com as características de clima, vegetação e relevo. Portanto, características físicas, né? Físicas e humanas. Físicas. Clima, vegetação e relevo. Características físicas. Nós temos a Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul, né? São 3 porções. E aí, nós pedimos para vocês relacionarem a primeira coluna, né? Enumerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Região voltada para o mar Mediterrâneo, que em razão das elevadas altitudes e do clima frio dificultam a fixação humana. Bem, num primeiro momento, a gente até poderia pensar, quando nós nos referimos ao clima frio, a gente até poderia pensar na Europa do Norte. Porém, há um trecho aí que diz que essa região é voltada para o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo fica ao sul. Então, é o número 3 para iniciar. Região voltada para o mar Mediterrâneo é a Europa do Sul, número 3. Situada em latitudes superiores a 60 graus norte, com predomínio do clima polar e clima frio. Aí sim, é a Europa do Norte, né, acima de 60 graus norte. Predomínio da vegetação tundra e da floresta de coníferas ou taiga, que são os pinheiros, intensamente explorada pela atividade madeireira e pela indústria de papel e celulose. Também número 1, né? A tundra e a floresta de coníferas. Nela predominam o clima temperado, continental e oceânico, vegetação de estepes. O clima temperado na Europa oceânica e continental. E, finalmente, região em que se destacam os Alpes escandinavos e a planície lacustre da Finlândia. É o norte, né? Noruega, Suécia, Finlândia, Europa do Norte. Portanto, é a alternativa E. 3, 1, 1, 2, 1 é a correta. Né? Questão número 2. Em relação aos rios europeus, não é correto afirmar que. Não é correto afirmar. A alternativa A já diz que esse continente não é bem favorecido. Esse não já torna a alternativa incorreta. O continente europeu é bem favorecido por rios, rede hidrográfica, né? Então, a alternativa A é a errada. Os rios europeus desempenham um importante papel na navegação, na produção de energia elétrica, irrigação de terras para agricultura, criação de peixes, turismo, correta. O rio Volga
é responsável por 50% do tráfego fluvial russo e, ao longo de seu curso, há também várias barragens hidrelétricas. Correta. O Danúbio nasce na Alemanha, deságua no Mar Negro, tendo grande importância para a economia da Europa. Também correta. E 3 importantes rios para a economia da Europa: Volga, Danúbio e Reno. Correta. Terceira questão, né? Túnel, para completar essa. O professor Jonatas, inclusive, na aula que gravamos, fez o comentário sobre esse túnel Mont Blanc, que une a França e a Itália, 2 cidades que estão muito próximas, 13 quilômetros apenas. Porém, o ambiente hostil, montes, não permitiam que a comunicação, os transportes ocorressem de forma rápida, né? Foi necessária a construção desse túnel ligando as 2 cidades, da França e da Itália, permitindo aí o intercâmbio comercial. Mas nós sabemos que a construção, o projeto, desafiou os engenheiros. Observem, alunos, a importância do conhecimento. Quais os engenheiros envolvidos nessa grande obra? Será que são engenheiros mal formados? Ou são aqueles que têm uma formação consistente? Para pensar, né? E, mesmo assim, ocorreram vários desastres para que essa obra fosse completada. Então, alternativa correta, letra B de bola. E a 4ª questão: analise o mapa, Europa, meio natural e ação humana. E observe com atenção os climogramas para, em seguida, responder às questões 4 e 5. Eu vou responder a questão 4 e depois o professor Jonatas continuará da questão 5 até a 8. Na questão 4, nós temos aí: que região natural da Europa foi menos modificada pela ação humana? Basta nós pensarmos no rigor climático da Europa do Norte, o clima polar e o clima frio, que naturalmente dificultaram a fixação humana. Portanto, é a Europa do Norte, Noruega, Suécia, Finlândia, né? Países aí da América do Norte, que dificultaram a fixação humana. E agora eu passo a palavra ao meu amigo Jonatas, para a gente. Professor Juraci, eu te fiz uma proposta na aula. Sim. Senhor, já que o senhor respondeu a pergunta número 4 aí, o senhor não quer mesmo a passagem lá para o norte de São Petersburgo? O senhor não quer mesmo? Não, Jonatas, eu prefiro o clima tropical aqui no Brasil. Professor, eu achei que você tinha gostado aí, você até respondeu que não tem muita ação humana lá, porque é frio mesmo. Pois é, eu prefiro. Deus me livre daquelas florestas de conífera, aquelas tundras, aquelas taigas, Deus me guarde nesses lugares. É verdade. Vamos lá, professor, vamos falar da questão número 5. Em relação ao mapa e aos climogramas, que é esse aqui, ó, os climogramas. Responda, letra A, quais são os 3 climogramas que no decorrer do ano, durante vários meses, as temperaturas ficam abaixo de 0? O professor Juraci já falou
lá na aula e eu vou repetir para vocês. Temos 3 climogramas, ó. Climograma, tá vendo aqui a temperatura? Abaixo de 0, nessa reta aqui, ó. Nessa reta, né? Como disse o professor, na reta X. Isso. Aqui, ó, nós temos 3 climogramas que começam abaixo de 0, o restante está acima. Então, nós temos o climograma de Murmansk, na Rússia, Sonnenbrock, na Áustria, e Arkabagelski. É difícil esses nomes, hein, professor? Lá na Rússia. Até porque eu não consigo falar direito o nome dessas cidades, mas é só anotar aí, ó. Coloquei, então, a resposta para vocês. Cadê? Vamos voltar aqui às atividades. Então, quais são os 3 climogramas que no decorrer do ano, durante vários meses, as temperaturas ficam abaixo de 0? Então, colocamos aí a resposta: polar, frio de alta montanha e o frio. Coloca aí também o nome das cidades, que eu não quero uma passagem para lá, mas nem que se você me doar, né? Estou fora. Letra B. Em qual climograma as médias pluviométricas são baixas? Vamos ver de novo? Aqui, ó. Vamos falar em precipitação. Quando você vê uma pessoa precipitada, né, ela logo chora. Né? Por isso que nós, na geografia, falamos que o nível de pluviométrico, de chuva, né, por isso que a pessoa despenca em chuva, nós estamos falando que ela está se precipitando a chorar, né? E é isso que nós falamos aqui na geografia: o nível de chuva, o nível de água, né, de precipitação em milímetros. E aí ele pergunta lá para nós o seguinte: em qual climograma as médias pluviométricas são baixas? E aí? Vamos analisar aqui? Vamos analisar as médias, ó, de novo, médias pluviométricas são baixas. Se nós olharmos nesses climogramas aqui, ó, vocês vão ver que tem um monte igualzinho aqui, né? Mas, se nós formos fazer uma análise mais pormenorizada, podemos dizer, né, que no semiárido, cadê? Semiárido, nessa região, né? Até porque árido, a palavra é seca, então tá semi-seca, nós temos um nível já de baixa, né? Então, em qual climograma as médias pluviométricas são baixas? O climograma semiárido. Em qual região? Olha lá, ó, de Astrakhan, na Rússia. Então, não chove muito nessa região, certo? E, apesar, né, das temperaturas serem um pouco altas, né, professor? Deveria se chover um pouco mais, mas temos outros fatores que influenciam, como o fator da continentalidade, e o clima fica seco, como no Nordeste. No Nordeste está próximo, né, aqui do Brasil, está próximo ao mar. Por que não chove tanto, né? Já que ele poderia ter influência do mar. Chove, mas chove de uma maneira bem diferente do que nós estamos esperando. E lá tem uma temperatura elevada em alguns pontos, não chove tanto porque o clima já é seco. Beleza? Nós temos também, na letra C, o climograma, que é a maior precipitação. Vamos ver quem é que chora mais, né? Quem é que chora mais? Onde chora mais? No frio de alta montanha, né? Tá vendo aqui, ó, os índices mais altos, como colocamos aqui, frio de alta montanha. Beleza? Número 5, respondida. Vamos para o número 6? Número 6. Observe o mapa da questão anterior e assinale a alternativa correta. O domínio da tundra e da taiga estão localizados na região sul, Neca de Catibiriba. Região sul aqui da Europa é essa região e não está na região sul. A tundra está na região norte. Letra B. O domínio do clima semiárido, seco, está na região norte? Será? Será, professor? O clima seco. Então, nós temos que analisar aqui, ó, a legenda do mapa, né? Então, primeiro você vai olhar e vai ver se o clima seco está no norte, né? Foi o clima seco que ele está pedindo? Olha lá, ó, o clima semiárido, seco, está na região norte. Cadê o seco aqui? Vamos procurar. Região norte, tundra, clima polar, clima frio. Então, não está na região norte. Então, opa, se já não está na região norte, tchau. A questão já está errada. Letra C. O meio montanhoso com domínio de floresta está localizado na região norte. Vamos analisar de novo? Meio montanhoso. Cadê? Ó? Meio montanhoso. Está na qual região? Europa Oceânica
continental. E ele falou que estava onde? Na região norte, portanto, está errada também. Vamos à próxima. Os Balcãs estão localizados na região norte da Europa? Vamos procurar os Balcãs? Aqui, ó, os Balcãs. Região norte? Não. Os Balcãs estão na região sul, então também está incorreta. E só nos restou a letra E. O domínio do clima frio de alta montanha predomina na região sul. Cadê, ó? Alta montanha, cadê? Vamos procurar aqui. Montanhas Mediterrâneas, domínio de clima frio de alta montanha, cor roxa, ó. Tá vendo aqui, ó? Temos os Alpes, os Pirineus, onde ficam as vaquinhas lá também, em cima, né? E os Carpatos e Cáucaso aí, nessa região perto do Mar Cáspio. Então, resposta correta, da letra C, da número 6, letra E. Quase que eu me enrosquei aqui, hein? 7. A Europa apresenta rica e bem distribuída rede hidrográfica, que, historicamente, constituiu vias naturais de circulação e continua exercendo um papel relevante na navegação, verdade, na produção de energia elétrica, na irrigação de terras para a agricultura, na piscicultura e no turismo. 3 rios que percorrem o território europeu se destacam pela importância econômica. Ah, essa é muito fácil, professor. Você já falou lá em cima? Já. Essa aqui ficou muito fácil, que ficou de graça. De graça. Olha, então vocês já estão me devendo uma. Vocês já estão me devendo. Ficou fácil demais. Né? Nós temos aí a letra D de dadinho, que o professor Juraci já tinha até falado. Rios importantes, né, da Europa, sendo o maior deles o Rio Volga, seguido do Danúbio e do Rio Reno, certo? E a número 8, ele fala assim, observe o mapa e responda as questões para a gente finalizar a nossa devolutiva da semana. Espero que os senhores e as senhoras, seus pais e todo mundo, a avó, a tia, esteja assistindo essa nossa aula para a gente analisar esse mapa juntos. Vamos lá. Observe o mapa e responda as questões. Europa, densidade demográfica, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado, né? Povoamento ou não povoamento. Principais cidades de 2012, esse mapa foi criado, né? Então, nós temos aqui os gradientes de 1 a 10, de 10 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200, e na cor mais escura, vermelha, acima de 200, né? Aqui, para cima de São Petersburgo, ninguém quer uma passagem para lá, né? Mas, já que ninguém quer, vamos perguntar aqui. Ao norte da cidade de São Petersburgo, há uma densidade demográfica acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado, professor? Tá frio, né? Não, né? Pouquíssimo vão ser. Pouquíssima gente. Então, tchau para essa aqui. Vamos na outra. Na cidade de Lisboa. Lisboa fica onde? Portugal. Há menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Vamos ver aqui, ó. Lisboa, ó, tá bem vermelhinho, né? Se tá bem vermelhinho, já está mais de 1 habitante. Então, tchau para essa questão. Em Madrid, há mais de 5 milhões de pessoas. Olha só. Para ler toda a legenda, você pode ver aqui que tem a bolinha, as bolinhas. A bolinha grande, a bolinha média e a bolinha pequena. A bolinha grande diz para nós que nós temos mais de 5 milhões, portanto, essa é a resposta correta da nossa questão, porque Madrid tem, sim, mais de 5 milhões de pessoas, apesar do separatismo, né, do separatismo que acontece. Tá sem... estava sem som. Sem som, Jonathan. Finalzinho só. Desculpe aqui. Então, a alternativa correta é Madrid. Apesar do separatismo, né, nós temos a questão de Madrid com mais de 5 milhões de pessoas. Nesse sentido, meus caros, letra D e letra E já estão erradas, né? Lembro que as legendas devem ser lidas totalmente, porque isso vira pega-ratão de prova em concurso, isso vira pega-ratão em vestibulares,
e nós estamos aqui para simplesmente mostrar para vocês a análise de mapa, a análise de gráficos. Muito importante vocês olharem essas figuras e se apaixonarem por elas. E se vocês quiserem virar professores de ciências humanas, de geociências, de geografia, né? Se quiser virar, estamos aqui para ajudar com muito carinho, com muito prazer. Beleza, professor Juraci? Beleza. Muito obrigado, Jonatas. Turminha, hashtag fica em casa. Um abraço a todos. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau. Tchau.